Fala que fala, bem-vindo ao canal Simplicidade que Fala. Paulo Andrade aqui, obrigado por você clicar nesse vídeo, espero que esse vídeo te abençoe e te ajude a crescer no seu relacionamento com Cristo, porque você sabe que esse é o único objetivo, o único propósito do canal. Hoje, como eu disse, um ChipaCast número 100, um conteúdo um pouco especial para você. O ChipaCast ele tem sido o carro-chefe aqui do nosso canal. E por que ChipaCast? Porque é uma mistura de podcast. O meu apelido que é Chimpa, daí acabou ficando ChipaCast, ainda que eu tenho outros conteúdos aqui no canal. Esse tem sido o principal, assim, há mais de 3 anos já colocando conteúdo no YouTube. Eu queria compartilhar com você hoje um pouquinho da minha história. É claro que é uma história um pouco grande, vou abreviar bastante coisa para você, mas eu espero que isso te traga esperança para viver com Cristo, para celebrar Cristo, porque Ele é o único objetivo da minha vida. Espero que isso seja também na sua vida. Agora, recentemente, eu acabei completando um curso, faz 2 semanas mais ou menos, 2, 3 semanas, eu terminei um curso pela Universidade de Dallas. Eles oferecem alguns cursos gratuitos, foi um curso de 13 semanas, com uma carga horária boa, dá uns 3 meses e alguma coisa, que é um panorama geral da Bíblia inteira. E quando eu completei aquele curso, eu peguei o certificado, um certificado internacional, porque o curso inteiro é em inglês. Eu fiquei feliz, eu falei assim, cara, como que eu consegui isso? Talvez você fale assim, nossa, mas para mim é comum, para outras pessoas é comum, mas se você conhecesse um pouco da minha história, você sabe que isso é praticamente impossível de ter acontecido. Primeiro que falar inglês já é difícil pra gente brasileiro, se eu não me engano as pesquisas vão dizer que é 3% apenas da população que fala. Então assim, falar inglês e fazer um curso inteiro em inglês já é praticamente difícil. Agora imagina mais da minha história. Quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, eu acabei me envolvendo com drogas. Eu comecei a fazer uso de maconha, uso contínuo, e aquilo que era só algo simples, algo normal, foi se aprofundando, de repente eu me vi indo para algumas baladas, comecei a fazer uso de cocaína, e aí começou a ficar um pouco mais intenso. Durante a semana usava maconha, nos finais de semana cocaína, e aumentando, até que de repente eu me vi experimentando o crack ali com meus 17 anos mais ou menos, e aí a minha vida, 17, 18 anos, a minha vida começa a entrar num buraco sem saída. Tem o pastor J.B. Carvalho, ele fala, né, que a primeira regra para poder sair do buraco é parar de cavar. E parece que eu ficava cavando, e a minha vida começou a entrar numa destruição completa. Parecia que eu era uma múmia aqui na cidade. Eu comecei a perdendo todos os meus amigos. Alguns amigos, eles eram proibidos de andar comigo. Eu comecei a pedir dinheiro para as pessoas na rua. Eu comecei a pegar as coisas da minha casa e trocar para comprar drogas. As coisas, minha mãe trabalhava, dava um duro danado para tentar dar o melhor que ela podia para mim. Eu pegava tênis, blusa, essas coisas, eu ia tudo, trocava em droga, para usar droga. Aqui no nosso contexto de São Paulo, interior de São Paulo, uma pessoa que usa muito a droga, ela acaba sendo viciada no crack, ela é chamada de nóia. Então eu já era considerado um nóia na cidade, eu não conseguia mais viver sem, todo dia usando essa droga, minha vida se afundando, destruindo minha família, assim, uma destruição que parecia que não tinha fim, um buraco que parecia que não tinha fim. Meu primeiro emprego não deu certo, o segundo emprego não deu certo, terceiro emprego eu tô trabalhando, então eu tenho minha primeira possibilidade de receber um dinheiro. Eu fui no caixa eletrônico, eu nunca tinha ido, saquei o dinheiro, era um horário de almoço, no que eu saquei, eu já fui pra boca de droga, usei todo o meu salário lá, já nem voltei mais pro trabalho. Fiquei o dia inteiro, aquele resto do dia inteiro usando droga. Sim, uma destruição sem fim. E eu me lembro que, assim, aquele desespero da minha família, desespero das pessoas, não tinham o que fazer. Nós não éramos muito religiosos, então, assim, o pouco que a minha mãe era, ela tentava de todas as coisas. Meu pai desesperado, minha irmã desesperada, e assim, não tinha mais o que fazer. Comecei a fazer mal para minha família, e chegou num ponto, eu lembro um dia, não me entenda mal essa parte, mas assim, eu não tinha nenhum contexto de religião, sabia muito pouco. Então chegou um dia, eu tava na boca de droga, usando crack, usando droga, e eu tinha um tio que eu gostava muito dele. Esse tio já tinha falecido há alguns anos, e eu, na minha cabeça, eu pensava assim, bom, meu tio tá no céu, então eu usando droga, aquela loucura, aquela alucinação, maluquice. Eu falei assim, cara, eu tentei, era como se fosse uma oração, vamos dizer assim, mas eu fui orar pro meu tio, né? Porque eu vim no contexto católico, então eu achava que as pessoas eram santas e tinha que orar pelas pessoas, então eu fui orar pelo meu tio, porque eu achava que o meu tio estava no céu. Eu falei assim, tio, se o senhor estiver me vendo de alguma maneira aí, por favor, tio, me tira desse negócio, eu não quero mais usar isso, mas eu não consigo sair disso.
Nisso também juntou o contexto de um outro amigo que acabou parando de usar, ele se converteu e ele começou a orar pela minha vida também. Então assim, as coisas começaram a transformar e eu queria parar, mas não conseguia, né? Tentei psiquiatra, tentei usar uns remédios tarja preta. Eu lembro que eu comecei a tomar uns remédios tarja preta e a psiquiátrica falou assim, ó, não mistura isso com bebida, com drogas, senão você vai morrer. E eu falei, tudo bem, e eu comecei a usar aquilo, eu andava assim nas ruas e parecia que eu flutuava. Eu falei assim, cara, isso aqui tá me fazendo mal, não tem como, eu vou parar de tomar isso aqui. E acabei misturando, usando remédio, usando droga, assim, e foi uma loucura. Até que de repente a minha mãe começa a frequentar essa igreja numa tentativa desesperada. A gente já tinha tentado benzer, padre, espiritismo, tudo que você imagina. Então essa talvez é uma última cartada da minha mãe de buscar uma igreja evangélica. Foi onde esse meu amigo tinha se convertido e tinha parado de usar droga. Ela começou a ir nessa igreja mais ou menos ali por volta de 2010 para 2011. Eu não lembro direito se foi 2010 para 2011 ou 2011 para 2012, mas foi mais ou menos um mês 4, mês 5 assim, 2010 ou 2011, acho que foi 2011. E a minha mãe começou a frequentar, então eu não tinha mais o que fazer. Eu falei, cara, eu vou tentar dar uma chance, é a última tentativa também, nem sei o que eu ia fazer na igreja, nem sabia o que era uma igreja evangélica, nunca tinha ido. Na verdade eu era aqueles caras que fazia piadinha, que tacava pedra, que zoava crente, eu era um desses bobão. E enfim, eu acabei indo. E eu lembro que era um pastor meio argentino, eu tava pregando, falando meio enrolado, e aquilo era ao mesmo tempo bom, ao mesmo tempo estranho, porque eu também estava completamente cheio de demônios, e aquele pastor fez um apelo para irmos até a frente. Aí eu falei, poxa, será que é comigo, não é comigo, vou, não vou? E aí o meu amigo falou assim, não, vamos lá. Daí ele começou a ir comigo, ele foi até metade, depois me deixou, e eu continuei. Eu falei, já tava no meio, eu falei, bom, agora eu tenho que ir. Eu lembro que foi assim, tudo tão rápido, mas ao mesmo tempo parecia tudo em câmera lenta. Eu olhava e falei assim, bom, acho que eu tenho que cair, porque os pastores oram, eles colocam a mão na cabeça e derrubam as pessoas. Aí aquele pastor começou a orar, falei assim, eu acho que eu vou cair. Por fim, depois disso eu fui descobrir que eu caí endemoniado, manifestei vários demônios, eles expulsaram os demônios da minha vida. E a partir daquele dia, numa noite fria, uma coisa que assim, eu nunca imaginava que ia acontecer na minha vida, eu fui liberto por Jesus Cristo, pelo poder do sangue de Jesus. Cara, isso é extremamente poderoso. A gente tá falando assim de 7, 8 anos de vício de droga, dos meus 14 até por volta de 21 anos de idade, cara. De viciado, já tava chegando num ponto onde não tinha mais o que fazer, todo mundo tinha desacreditado de mim, não tinha mais amigo, não tinha mais ninguém. A única coisa que eu tinha era minha mãe, minha família, poucos da minha família que acreditavam que alguma coisa podia acontecer, mas eu só queria saber de usar droga, não queria saber mais nada. Eu era um aluno tranquilo na escola, não era assim nada super inteligente, mas também não era muito ruim, mas assim, nunca tinha lido um livro, não tinha intelecto, não tinha esperança pra nada. A única coisa que eu era mais ou menos bom era alguns esportes, mais nada. Então naquela noite Jesus me encontra e me transforma pro resto da minha vida. E desse de 2011, 2012 até agora, 2025, são aí 13 anos, eu acabei tendo um dia de recaída, um dia, e nunca mais eu usei nenhum tipo de droga para glória e para honra do nome de Jesus. E era isso que eu queria trazer, esperança para você, falar com você. Talvez por isso que eu sou intenso demais nas coisas, porque eu sei de onde eu estava, eu sei as coisas que eu vivia. Eu não contei aqui muitas das coisas que eu vivi, que eu experimentei, que eu vi com meus olhos, as loucuras, as maluquices que eu fiz e que eu experimentei, que era para mim estar morto, era para mim estar numa cadeia. E ainda assim Jesus estendeu a graça e me deu uma chance. Por isso que o sangue de Jesus precisa ser levado a sério nas nossas vidas, por isso que nós precisamos nos apegar à presença de Deus. Não dá pra gente viver esse evangelho de que Jesus nos entrega chocolate. Eu não tô falando contra isso, mas não tem como você chegar numa igreja e assim, hoje eu fico imaginando se fosse hoje, eu viciado de droga hoje, chegando numa igreja, aí tem uma pessoa que te abraça, daí o outro dá uma balinha, você é muito amado, você é bem-vindo, e tem um monte de coisa que a gente inventa, mas não existe mais uma mensagem de poder, de confronto, não tem mais uma oração de imposição na mão para expulsar os demônios das nossas vidas, não tem mais nada disso. É só uma mensagem que eu não posso falar nada porque te ofende, que eu tenho que falar que você é muito bom, e aí você tá escutando funk, está vendo uma vida lixo. Não, mas Deus tem uma obra na sua vida. Mas você tá traindo a sua esposa, você tá fazendo alguma coisa. Não, mas você é amado do Pai. E a gente tem que distorcer isso, e não tem mais uma mensagem do evangelho, de confronto. Eu lembro depois que eu saí desse culto, depois disso, eles me levaram para uma clínica de recuperação.
E eu olhei toda aquela situação, aquela loucura, né? Expulsar demônio, aquela coisa de maluco assim. Eu olhei pra tudo aquilo e falei, caraca, tudo isso é real. E pra glória e honra de Deus, eu falei assim, não, eu nunca mais vou usar isso, eu não vou... Não precisei disso, algumas pessoas precisaram, eu não precisei ficar em nenhuma clínica, eu nunca mais usei mesmo, eu saí, foi uma obra sobrenatural de Cristo. E o que eu quero dizer é que é esse mesmo Jesus que fez essa obra na minha vida, ele continua operando hoje. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos nos humilhar, então encontro real com o Evangelho, com o sangue de Jesus, não é com suco, não é com iogurte, não é com Danone, não é um Jesus Cristo ursinho carinhoso, não, um Jesus Cristo que morreu na cruz, que está disposto a libertar vidas da droga, do vício, transformar casamento, transformar vagabundos igual eu em pessoas dignas de carregar a mensagem do Evangelho, pessoas que vão divulgar e engrandecer o nome dele. E aí você olha, eu conecto isso tudo aquilo que eu comecei falando para você, você imagina hoje eu me formando em um curso pela Universidade de Dallas, completamente em inglês, qual a possibilidade disso acontecer? Tudo isso é apenas o que? Esforço. Eu falei assim, cara, esse Jesus fez alguma coisa na minha vida e eu vou gastar a minha vida inteira buscando ele. E isso teve pessoas extremamente importantes que estão ativas até hoje na minha vida, me confrontando, me apertando, falando assim, cara, muda disso, abandona isso, para com aquilo, segue o Evangelho, vai ler a Bíblia, vai orar, para de mimimi, para de fazer isso, para de querer aquilo, de querer aquilo. Então nós precisamos disso. Então é uma mensagem sim de esperança, é um pouquinho, bem curtinho da minha história para você, para isso te trazer uma esperança, falar que é possível. Se Deus fez na minha vida, se eu era aquele cara que não sabia nada, hoje estou me formando em alguns cursos em outro idioma, de outra nação, porque não é possível na sua vida? Se eu era aquele viciado, aquela porcaria daquela pessoa que estava destruindo todo mundo ao meu redor, por que Deus não pode fazer isso na sua vida? Só que é o seguinte, nós precisamos ir para o nosso lugar secreto, nós precisamos pegar a nossa Bíblia, nós precisamos buscar Jesus, nós precisamos viver intensamente o Evangelho. Não dá para a gente viver mais esse lenga-lenga, esse evangelho Nutella, né, que é nosso idioma dos dias de hoje. Nós precisamos ser uma igreja de verdade, cheia do poder, cheia da presença do Espírito Santo, que vai falar assim, ei, isso aí que você está fazendo não é certo, muda, se arrepende, vai buscar Jesus, vai buscar o sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus, poder para transformar, mas não é poder para outras pessoas orar para sua vida, para Jesus curar, e você ir embora para outro lugar, para você viver a sua vida do jeito que você quiser, não. É para você gastar a sua vida no Evangelho, gastar a sua vida buscando a Jesus. Espero que esse vídeo tenha te abençoado. Você sabe, toda terça-feira às 9 horas tem vídeo novo no canal. Compartilhe esse vídeo se você conhece alguém que tem um filho, uma situação dessa parecida com a minha, que pode trazer esperança para essa pessoa continuar orando, não desistir, porque Deus realmente quer nos transformar, nos tirar do lamaçal do pecado, nos tirar da morte, nos tirar das trevas e trazer para a vida, trazer para a luz. Até mais.